a mensagem importante por trás da raiva, gente. Se você sente que está sofrendo com as tuas emoções, se você está passando por algum tipo de problema de relacionamento, se você passou por relação abusiva, tá? Não deixa de ficar aqui que eu vou falar bastante conteúdo sobre inteligência emocional e vocês vão entender um pouco da mensagem que tá por detrás da raiva que a gente sente, dessa emoção. Ela é uma emoção que permeia muito as vítimas de abuso, não só de abuso narcisista, outros tipos de abuso também. É uma emoção que mostra que algum limite, pode ser um limite físico, pode ser um limite emocional, que algum limite está sendo ultrapassado nessa relação. E como a relação abusiva, né, ela tem como característica essa violação emocional, essa violação às vezes física da vítima. Então, a relação abusiva, ela tem muita raiva, não só durante o relacionamento, mas depois que você saiu do relacionamento. Quando você começa a vir toda a descobrir o que você passou, vem muita raiva. Porque você começou a ver que os teus limites eram ultrapassados diariamente. Teus limites eram ignorados, eram invalidados pela pessoa abusiva. E quando você enxerga isso, é normal, gente. É um instinto do ser humano. A raiva é um instinto primário, ela é uma emoção primária de proteção. Ela protege você como ser humano, tá? E eu vou falar hoje sobre 3 mensagens que você deve se fazer quando você experienciar raiva. E essas mensagens são importantes porque elas vão te direcionar. Elas são importantes porque você vai ter que fazer uma autoanálise e entender o porquê que você está sentindo aquilo. O que está acontecendo naquela situação? E isso, gente, o fato de você aproximar uma emoção com curiosidade, gente, sem julgamento, é muito importante, porque elas nos dão direcionamento. A emoção, ela tá ali, de alguma forma, para direcionar a gente. E ela faz parte do ser humano. Só que, na relação abusiva, as emoções são invalidadas, né? Muitas vezes, e a maioria das vezes, principalmente quem passou por abuso reativo sabe do que eu tô falando, gente. Quando a pessoa explode de raiva, a vítima explode de raiva, ela ainda é culpada pela pessoa abusiva. A pessoa abusiva fala que ela é louca por ela ter explodido. Quando essa pessoa está tentando se proteger, na verdade. Ela já foi provocada muitas vezes para ela chegar a explodir. Então, a raiva, gente, ela não precisa ser olhada de uma forma negativa. Você tem que analisar esse sentimento e ver a mensagem que está por detrás disso. Elaborar, gente, elaborar a emoção com curiosidade. Isso faz parte da inteligência emocional. E pessoas com inteligência emocional, gente, elas não vão se encontrar
em relações abusivas. Elas não vão, gente, deixar uma pessoa dizer qual é a emoção que ela vai sentir. Porque ela tá ciente do que ela sente, ela tá ciente dos limites dela. Ela sabe, a pessoa que ela tem inteligência emocional, ela percebe e sai do relacionamento antes que a coisa se aprofunde. Ela não vai nem atrair pessoas abusivas para a vida dela, tá? Porque ela sabe o valor dela, ela sabe lidar com as emoções dela. Ela não é codependente, ela não precisa de uma outra pessoa que diga o que ela tem que sentir, o que ela tem que fazer, o valor dela. Então, invistam, gente. Busquem entender, aproximar as emoções com curiosidade é muito importante. E isso eu falo não só para gente, para pessoas adultas, tá? Começa a elaborar com seus filhos. A inteligência emocional é muito importante, gente. Isso daí previne doenças mentais, tá? Previne a ansiedade, previne a depressão quando a gente começa a aproximar a nossa emoção com curiosidade e não fugir dela. Não, de repente, julgar você mesmo por ter essa resposta, tá? Então, aproxime. Da próxima vez que você tiver raiva, gente, aproxime essa emoção com curiosidade. E a primeira mensagem que a raiva quer dizer é que tem alguma coisa nesse relacionamento, nessa situação que você está vivendo, tem alguma coisa que não está sendo justa. Tem alguma coisa que está desproporcional nessa relação. E pode ser uma relação com o cônjuge, pode ser uma relação de trabalho, pode ser uma relação de amizade. Quando a gente sente raiva, é que alguma coisa não está sendo justa naquele relacionamento. Você se sente injustiçado. E isso traz raiva, gente. Então essa é uma primeira mensagem que a raiva pode trazer se você refletir sobre ela. Se pergunte. É importante a gente elaborar, gente, até para você tomar uma atitude quando você se pergunta o porquê de estar nessa diferença na relação, que ela não está sendo uma via de mão dupla, tá? Você consegue entender e elaborar e de repente entender que está numa relação abusiva. Porque se você não percebe isso, gente, que a tua raiva ela tá tentando te proteger de uma situação onde você está sendo injustiçada, você acaba ficando lá. E os narcisistas conseguem inverter essa situação e dizer que você tá com raiva por coisas insignificantes, tá? E não existe isso, gente. A gente tem que validar e entender o que tá por trás daquela emoção. O que tá por trás, tá? A segunda mensagem que a raiva quer dizer pra gente é que alguém está passando os nossos limites, está ultrapassando os nossos limites, tá? Pode ser na relação com o cônjuge, pode ser uma relação de amizade, pode ser numa relação com teus pais, uma relação de trabalho. Quando você sente que os seus limites estão sendo ultrapassados, isso gera raiva. Importante, de novo, quando você reconhece que o teu limite foi ultrapassado, você reconheceu que está com raiva, tá entendendo que os seus limites foram ultrapassados, e isso pode ser limite, gente, pode ser limite emocional,
pode ser limite físico também, tá? Quando uma pessoa pisa no teu pé, pisa de novo, você vai ter uma reação. Você vai ter uma reação de raiva. E isso pode se dar também no nosso limite emocional. Quando alguém te provoca, e te provoca, e te provoca, ultrapassando os teus limites, querendo alguma reação emocional tua, é importante você avaliar isso, gente. E muitas vezes isso pode ser, a maioria das vezes, gente, pode ser o indício de que você está numa relação abusiva. E você percebeu isso, gente. Isso é o primeiro passo para você sair disso, tá? O pior é você ficar nessa raiva inconsciente, guardando aquilo, sem elaborar o que está acontecendo. Você fica anos nessa relação. E isso vai acabando com você. E agora a terceira mensagem que a raiva aparece também, gente, que é chamada de raiva mamãe urso, tá? Que é uma raiva quando você se machuca. Ou quando alguém machuca os teus filhos, como uma ursa protege os filhos, com unhas e dentes, mantém a integridade física, tá? É a raiva mamãe ursa, de quando você se machucou. E esse tipo de raiva, gente, ela aparece, é tão rápido, essa raiva, que ela aparece antes de você entender que você se machucou. Por exemplo, você cortou um dedo, tá? Antes de você sentir o machucado, às vezes você sente a raiva. E é um instinto de proteção, tá? Para você dar aquele alerta no corpo. Essa é uma raiva mamãe urso, tá? Então, essas 3 perguntas que você pode fazer para elaborar e entender o sentimento de raiva, gente, é muito importante. Se você sentiu raiva, identificou, fez as perguntas, você pode fazer respiração, gente. Fazer respiração profunda para elaborar uma resposta mais condizente com a situação. E não vir com uma resposta, de repente, de luta ou fuga. Vir com uma resposta explosiva. É você se perguntar, entender a emoção, não deixar de senti-la, tá? Não tô dizendo isso. É você não ter uma resposta explosiva com a raiva. É você elaborar e entender o que está acontecendo na situação. Para você tomar uma atitude. Para você, de repente, entender que você está sendo abusada. Seus limites estão sendo ultrapassados na sua relação. É importante, gente. As emoções, quando elas aproximadas com curiosidade, quando você não julga elas e aproxima com curiosidade, elas vão dar mensagens importantes sobre as nossas relações, sobre o nosso ambiente, até sobre o nosso corpo. Quando você tem a raiva da mamãe urso, né? Você machucou alguma coisa. Você sentiu a raiva, depois você vai ver. Não, agora quando passa a raiva, a gente respira e começa a doer o ferimento. Então, para vocês verem como uma resposta automática. É uma resposta mesmo de sobrevivência, uma resposta primária, gente. Ela vai direto no nosso sistema mais primitivo, tá? E por isso que é difícil muitas vezes a gente lidar com ela. Porque o nosso raciocínio, quando a gente sente raiva, o nosso raciocínio lógico, que fica na parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, o nosso córtex, na verdade, ele apaga e ela vai direto para o sistema límbico, da nossa resposta de luta ou fuga, tá? Ela vai para nossas respostas primárias.
Aí depois que passa a raiva, a gente consegue elaborar. Por isso que não adianta você falar para uma criança, por exemplo, que está tendo raiva, uma criança de 2 anos, ela não vai elaborar aquilo. Ela nem tem o córtex pré-frontal ainda para elaborar. Mas não adianta você dizer para ela respirar ou abafar, dizer para ela engolir a raiva, porque não tem como, gente. Ela é uma resposta primária e o processamento do nosso córtex pré-frontal, ele demora para acontecer. A raiva ela é mais imediata, ela é uma reação imediata, gente. Ela está trabalhando a nossa sobrevivência. O sentimento tá ali por alguma coisa. Tá tentando te proteger de alguma coisa. E quando você elabora isso, você entende a situação, você consegue tomar uma atitude mais racional, uma atitude condizente com a situação. Então, acho que era isso que eu queria falar para vocês hoje, gente. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? Eu convido vocês a conhecerem meu trabalho, conhecerem a minha página. Tem bastante conteúdo, bastante coisa. Se vocês querem fazer sessões individuais comigo, entre no link da minha bio, na descrição do meu canal. Ali tem bastante coisa, gente. Tem bastante material gratuito também no meu site, na minha página. E vocês conseguem elaborar, gente. Se você está realmente interessado no teu caminho de cura e libertação, entra e começa. A partir de hoje, comece a entender tuas emoções. E é muito importante, gente, a gente aproximar a emoção com curiosidade. A gente só consegue fazer isso quando a gente está praticando a meditação mindfulness, tá? Quando a gente pra gente elaborar as nossas emoções, é muito importante você começar a praticar a meditação mindfulness. E eu tenho 2 na minha página do PayHip. Eu tenho afirmações positivas que você pode baixar e ouvir todo dia para começar a reprocessar o teu cérebro. Tem bastante coisa lá, gente, tá? Tem os meus cursos. Então, se você está interessado no teu caminho de cura e libertação, se você passou por uma relação abusiva, se você tá sofrendo, gente, entra na minha página, tá? Do PayHip, na descrição do meu canal.